Então vamos lá? Bom, Bitcoin aí, não tem como bater palma com giz na mão. Então vamos lá? Bom, vamos falar hoje aqui sobre o Bitcoin. A gente está vivendo mais um ciclo do Bitcoin. E aí eu queria perguntar o seguinte para você. Você sabe a hora certa de comprar Bitcoin? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esse tema aqui hoje, porque eu sei que você tem uma dúvida no seu coração, você tem uma dificuldade de compreender essa realidade. Mas hoje você vai pegar uma aula aqui gratuita de como que você vai compreender bem isso aqui. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre o Bitcoin é o seguinte. O Bitcoin, ele tem uma oferta limitada. O que é uma oferta limitada? Só vão existir, na história inteira da humanidade, só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Nesse momento você deve estar falando assim, Raul, mas como é que você pode me dar essa certeza aqui? O Bitcoin não é um sistema de computador? Não está programado ali? Não está desenvolvido para isso? Então, dentro do código do Bitcoin, ele foi preparado para que só existam 21 milhões de Bitcoins, que são aqueles Bitcoins que as pessoas dizem que são minerados, né? E aí, a cada ciclo, que é um halving lá, então de 4 em 4 anos, corta a recompensa pela metade, os mineradores deixam de ganhar aquele dinheiro e tal. Mas foca nisso aqui, que isso aqui vai te ajudar a entender. Então, você não precisa entender toda a metodologia por trás, não. Se quiser entender a metodologia, tem vídeo aqui sobre isso, mas não é para entender a metodologia, é para você entender isso aqui. Essa é a informação mais importante e mais precisa que a gente tem aqui. Agora, você precisa pensar num outro dado que é o seguinte. Cada ano que passa, mais ou menos pessoas estão descobrindo a existência do Bitcoin. A cada ano que passa, mais pessoas estão descobrindo, né? Quando a gente começou a falar de Bitcoin, o Bitcoin ele era uma moeda que, cara, era utilizado em um fórum de internet para um bando de doido que acreditava na criação de uma moeda digital que ia substituir o dinheiro. Obviamente, essas pessoas, no geral, programadores, pessoas ligadas à área de tecnologia. Os anos se passaram, quem mais começou a falar de Bitcoin? Daqui a pouco você via já seu amigo que era mais nerdolinha, assistia um filme da Marvel ali e falava que Bitcoin existia. Você não quis comprar naquela época, Bitcoin valia nada. Valia menos de $1, né? Então o que o Bitcoin valia menos de $1, valia alguns centavos de dólar. Logo depois ele estava valendo $1, depois $20, depois $100, né? E a gente vai ter isso aqui. Por que isso aqui vai acontecer? Quando a gente tem uma coisa que tem uma oferta limitada, isso aqui é o ponto principal para você entender, é assim, ó. Então você tem uma oferta limitada de Bitcoin, ela é limitada. Pega essa palavra que isso aqui vai ser muito bom, limitada. Cada vez que o Bitcoin sobe, então, por exemplo, olha, o Bitcoin está indo para alta, sobe. Se você tivesse um Bitcoin, lá atrás, quando ele não valia muita coisa, você não se importava em vender, correto? Porque se um Bitcoin, você comprou por 10 centavos de dólar e agora ele está valendo $100, bom, você ganhou, sei lá, muitas vezes o seu investimento. Essas pessoas vendiam milhares de Bitcoins ali, sem o menor ressentimento, sem o menor medo. À medida que o Bitcoin vai subindo de preço, ele alcança uma outra população. Ele não está falando mais de nerdolas aqui, ele está falando de fundos de investimento, a gente está falando de bancos ao redor do mundo, a gente está falando de governos que aprenderam, etc. Essas pessoas já não estão mais dispostas a vender esse Bitcoin. Por quê? Porque quando um ativo sobe de preço, ou seja, uma pessoa fala, olha, eu quero comprar Bitcoins, eu ofereço $100. O cara olha e fala, cara, não, né? Por $100 eu não estou disposto a vender meu Bitcoin, porque se ele saiu de 0,10 para 100, ele vai para 200. Começa a existir uma expectativa de que o Bitcoin vai ganhar mais valor. Essa pessoa, então, para conseguir acesso a esse Bitcoin que ninguém está querendo vender por $100, ele oferece 120. Em todo lugar, nas exchanges, na Binance, no banco, em todo lugar, começaram a oferecer 120, 130, até chegar em 1.000. A 1.000, Raul, algumas pessoas aceitaram vender, beleza. A partir do momento que algumas pessoas aceitaram a vender por 1.000, algumas pessoas viram lá aquele valor, $1.000, agora eu também já vendo. Aí todo mundo começa a vender. O que acontece? Ele vai cair, né? Ele vai para 910. Por quê? Porque começaram a aceitar vender por 1.000, chegou num teto, aí todo mundo que aceitaria vender por 1.000 começa a flexibilizar um pouquinho. Fala, pô, né? Se chegou 1.000 aqui, o cara vendeu por 1.000, agora já tá valendo 910, eu vou vender logo a 910. Então você gera um ciclo de queda. Toda vez que a gente chega num ponto onde alguém oferece um valor muito absurdo, é natural de uma moeda completamente especulativa e descentralizada que ninguém controla e que você não tem fundamentos dentro dela. O Bitcoin é uma empresa? Não. Ele produz alguma coisa? Não, né? Ele não produz carros, não produz Ferraris, etc. Então, ele acaba sendo especulativo nesse processo. Então, alguém pega e fala, pô, por 910 já estou disposto a vender. Raul, nesse sentido, é uma lei da oferta e procura. Sempre, como tudo no mundo. A gente está falando de uma moeda. A mesma coisa. Eu tenho moeda. Se você me oferece um dinheiro pela moeda, mas eu não estou disposto a aceitar, e ninguém que tem ela está disposto a aceitar esse valor, se você oferecer $910 hoje por uma moeda, ninguém vai falar, pô, Bitcoin tá valendo 100 mil, pra que eu vou vender por 910, né? E tá valendo onde? Na boca da galera. Não tem um lugar centralizado onde tá valendo. Se eu quiser ir pro KZL agora e vender meu Bitcoin por $900, eu posso. Mas, se tem alguém me oferecendo $100 mil, eu vou ser burro de vender por 900? Não. Agora, ao passo que entra num ciclo que chegou em $1.000, mas agora ninguém mais quer pagar $1.000, aí inverteu a curva, não é isso? Aí eu começo a falar, pô,
Eu que queria vender por $1.000, eu falo, cara, vou tentar um valor um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Então esses ciclos, eles vão acontecer com o Bitcoin a todo tempo. E foi nesse tipo de ciclo que cada vez o Bitcoin foi ganhando mais valor. O que nos leva ao momento que a gente está agora, né? Então, o momento que a gente está agora, no dia específico hoje, né? Vai mudar isso aqui a cada segundo. Então, no dia específico hoje, antes da gente começar a aula aqui, o Bitcoin estava valendo $103.000. Na semana passada ele estava valendo $120.000. Por quê? Porque hoje várias pessoas estão aceitando vender os seus Bitcoins por $103.000. Pode ser que eles queiram aceitar vender por $70.000. Por quê? Porque teve gente que comprou esse aqui quando valia $1.000. Ele olha por $103.000 e fala, cara, talvez eu nunca mais veja o Bitcoin nesse patamar. Então ele me multiplica isso aqui, pô, 600, 500 mil, quem comprou o Bitcoin a $1.000 nesse momento, ou comprou a $5.000, esse cara olha por 103 mil e fala, cara, puta oportunidade pra eu topar vender meus Bitcoins. E aí, quando tava em 120 mil, ele tava até tranquilo de segurar. Quando começa a cair, bate o desespero. Tem um monte de gente que tomou Bitcoin emprestado a 120 mil, tá a 103 mil agora, ele desesperou, porque você pode operar alavancado, né? No mercado financeiro, você vai lá e toma uma coisa como empréstimo e vende ela. O cara vendeu a 120 mil, por exemplo, e agora tá 103, pra ele é canal, não é isso? Se ele operou vendido, ele fala, pô, vendi a 120 mil, ganhei 17 mil em cada Bitcoin que eu operei, ou seja, que eu tomei emprestado do Cazé por 120 mil, vendi por 120 mil, agora eu compro de novo por 103, devolvo um Bitcoin pro Cazé, não tem que devolver o dinheiro, é isso que é tomar como garantia no mercado. Agora, o que acontece aqui? Chegou em 103 mil, quem tomou o Bitcoin, por exemplo, que estava emprestado 98 mil, quando chega em 103, o cara tá tendo que pagar, quando chegou em 120, ele tava tendo que pagar. Quem ficou operando alavancado no Bitcoin, né, contando com a alta infinita, ou seja, vai subir, eu vou pegar um Bitcoin emprestado de um cara por 120 e eu vou devolver para ele quando tiver em 133, não é isso? Aí eu pego e devolvo para ganhar esse dinheiro. Ele tomou emprestado e agora caiu. Você imagina, agora ele tem que comprar um Bitcoin pro cara, mas ele não tem o dinheiro para comprar o Bitcoin. Imagina. Vamos lá, peguei os Bitcoins do cara, né? Com a expectativa de que fosse subir, eu ia devolver para ele um Bitcoin e ia ficar com lucro ali. Ou com a expectativa que vai cair, mesma coisa acontece. Só que acontece o inverso daquela mão. Então, no caso, em vez de acontecer aquele cenário que eu esperava, aconteceu o inverso do que eu esperava. Agora eu vou ter que ter o dinheiro para cobrir as garantias ali dentro da plataforma. Mas isso aí já é uma operação bem mais avançada, né? Mas o Bitcoin acontece isso toda hora, é uma operação de trade. Então, eu vou lá pegar e tradear com o que eu não tenho. Eu tenho uma garantia de $10.000, mas eu tô operando com 100 mil. No Bitcoin eu posso estar operando com 250 mil com a garantia de $10.000. Se cair 10%, eu perco tudo, né? Por quê? Porque eu estava comprado em Bitcoin ou vendido em Bitcoin. Então, esse é o cenário. Essas pessoas batem o desespero, começam a vender loucamente, o Bitcoin vai caindo. Então, o que a gente tem aqui no Bitcoin? A gente tem um comportamento racional? Vamos pensar comigo? O comportamento do Bitcoin, ele é racional? Ele parte de um raciocínio lógico? Por exemplo, quando eu vou falar de uma empresa, eu posso falar da Coca. A Coca está invasando 100 mil garrafas de refrigerante. Se amanhã uma ação da Coca estava valendo $150 e alguém amanhece vendendo ela por $60, pode ser que cada ação tenha mais do que isso de lucro, porque ela continua invasando a 150 mil Coca-Cola. O que significa? Que se eu comprar ela nesse patamar aqui, eu tenho uma garantia real. O que é minha garantia real? Eu tenho a garantia real de que a Coca-Cola é uma empresa que continua existindo. Pode ser que ela tenha apresentado algum dano, pode ser que o CEO da Coca-Cola tenha baixado a cueca no meio de uma apresentação e diminuiu o valor da Coca-Cola, mas a empresa continua valendo o que estava valendo? Continua, né? A não ser que alguém tenha roubado dinheiro do caixa, acontecido alguma coisa. Se a empresa continua bem, tem um limite de irracionalidade aqui, não tem? Qual vai ser o limite da irracionalidade? Na hora que estiverem vendendo dinheiro de graça. Por exemplo, tem lá o preço pelo valor patrimonial. Isso numa empresa, tá? Então o preço do valor patrimonial é igual a 1. Significa que o patrimônio da Coca, a fábrica, etc., a cada R$1 que ela tem de patrimônio, ou $1 no caso da Coca, a gente está pagando por ela $1. Então se a empresa tem R$1 milhão, a sede dela, o carro dela, etc., vale $1 milhão, imagina a sua vida. Sua vida você tem uma casa que vale 500 mil e um carro que vale 200, por exemplo. Esse é o médio do brasileiro. Não deveria, né? Deveria ter um carro que vale 70. Mas aqui é Brasil, cara. A gente tem que parecer mais do que ser. Aí você pega e vai lá e tem esse volume. Então você tem 700 mil patrimônio. Imagina que você fosse uma empresa agora. O mercado começa a falar o seguinte, olha, e você tem um emprego, você ainda gera lucro, tá? Todo mês você ainda gera ali 15 mil de lucro. O mercado chega e fala assim, cara, tô achando que você vale uns 150 mil. Qualquer pessoa mais esperta, ela vai olhar e falar, cara, tem um ativo ali dentro que custa 700 mil. Então eu compro ele por 150 mil, eu fecho a empresa, fico pra mim com o carro e com o apartamento que essa pessoa tem. Então eu pego ali e falo, cara, vou comprar o Cazé ali, por exemplo, né? Ele vale 700 mil de patrimônio, estão vendendo o Cazé pra mim por 150 mil, né? Mesmo se eu jogar o Cazé fora e ficar só com o apartamento e com a casa, eu jogo o Cazé fora e fico com 700 mil de patrimônio. Desmembro, vendo o apartamento e o negócio. Vamos supor que eu vendo na Bacia das Almas, eu vendo por 500 mil, não é isso? Ganhei aqui quanto? Paguei 150, peguei 500 mil, embolso 350 mil, lucro bruto direto no meu bolso. No Bitcoin, tem como fazer isso? Ó, um Bitcoin.
Ah, não, mas o Bitcoin tem um custo energético que usou para fazer, tem minha bola direita, tem sei lá o quê, tá bom. Se um Bitcoin estiver sendo vendido a 50 mil, eu posso pegar ele, desmembrar e ficar com 50 mil? Tem valor patrimonial no Bitcoin? Raul, tem o custo da energia que foi gerada, mas já foi gasta. Ela não vale mais. O custo da energia que foi gerada para gerar um Bitcoin, ele não vale mais. Então o Bitcoin é baseado unicamente, não tem nada de racional nisso, é baseado unicamente numa coisa chamada crença. Quanto vale um Bitcoin? De verdade. Quanto o mercado acreditar que ele vale. É isso. Um Bitcoin pode um dia valer 10 milhões de dólares? Pode. Pode valer 100 milhões de dólares? Pode valer 1 bilhão de dólares? Se tiver esse dinheiro de moeda corrente, pode. Agora, no momento então, quanto vale um Bitcoin? Quanto a maior parte dos portadores de Bitcoin daquele dia aceitarem vender ele. Então assim, ó, dos vendedores de Bitcoin, não de todos os Bitcoins que existem, dos vendedores de Bitcoin daquele dia, vamos supor que hoje somente 10 mil pessoas estão dispostas a vender Bitcoins. Se eles estiverem dispostos a vender por $1.000, naquele dia específico, o Bitcoin vai custar $1.000. Porque eles vão todos chegar lá na plataforma de investimento e vão colocar, olha, hoje eu vendo o Bitcoin a $1.000. Se eles colocarem todos que vendem o Bitcoin a $1.000, automaticamente o valor da última negociação da média das exchanges vai mostrar, porra, Bitcoin tá valendo $1.000. E aí todo mundo vai aceitar que aquele é o novo valor. Raul, mas é um monte de gente que já está interessada em comprar esse valor. Tudo bem? Esses vendedores, eles podem ativar gatilhos de pessoas que queiram comprar e aí o preço do Bitcoin vai subir. Por quê? Porque se eu tô com o Bitcoin vendendo por $1.000 e eu vejo que meu vizinho conseguiu vender por $120 mil em outra corretora, eu vou falar, pô, não compensa, eu paro de vender. Ou que ele conseguiu vender por $1.100, eu paro de vender na hora, não é isso? Agora, se eu mando a ordem a mercado, eu venderia ela desse jeito. Ou seja, se eu vendo pelo valor de mercado daquele dia, eu vendo desse jeito. O Bitcoin tem um movimento, então, que é considerado, né, se você quiser levar para o pé da letra, um movimento irracional. Antes de começar essa segunda parte aqui, então, o que eu queria de você? Se você gostou do vídeo aqui, do formato e tal, um jeito que eu tento saber que você chegou até aqui é você deixando seu joinha. Como é que desenha um joinha? Caraca, esse joinha é o pior joinha que eu E se inscrever no canal. Se inscreve aí. Por quê? Porque eu tô vendo se esse formato é bom. É p***. Então o que acontece? Independente de o que estiver acontecendo no momento, tem uma lógica previsível dentro dessa irracionalidade do Bitcoin. O Bitcoin tem alguns momentos de vida, é assim. Ó. Então existe um indicador chamado indicador de medo e ganância. Aqui imagina que aqui tem um medo, né? Medo. Quando o Bitcoin está caindo, as pessoas ficam com medo ou não? Com certeza. Sim, né? Então durante quedas a gente tem o medo. E aqui a gente tem a ganância. O que é isso? Se você não tem Bitcoins, no momento que o Bitcoin cresce, por exemplo, 20%, você vê seu vizinho falando que ele tem Bitcoin e que ele ganhou 20%, o que acontece com o seu cérebro? Fala, pô, tô fora do Bitcoin. Ativa um comportamento de ganância do mercado. Quando o contrário acontece, é o seguinte, olha, eu comprei Bitcoin pra caramba, eu tô ali cheio de Bitcoin na carteira e eu comprei, por exemplo, Bitcoin ao preço médio de $110 mil, ou seja, quando tá 111 mil eu tô ganhando, quando tá 109 mil, a minha sensação é de estar perdendo, correto? Independente do pra que o Bitcoin serve, da utilidade, daquela coisa, eu tô com medo. Se eu tô com a queda de 10%, 5%, 1%, eu tô com medo. Quanto mais o Bitcoin cai, mais pessoas ficam com medo, não é isso? Porque elas compraram em diferentes pontos daquela evolução. Então, quanto mais o Bitcoin cai, mais ele cairá. É esse o indicador aqui. Isso é como se o preço do Bitcoin ficasse no meio disso tudo. Exato. Quanto mais o Bitcoin cai, mais ele cairá. Essa é uma afirmação verdadeira. E quanto mais ele sobe, mais ele subirá. Naquele momento específico, naquele ciclo específico. Sempre tem um ponto de não retorno, mas aqui que é o ponto. Então, todas as vezes que o Bitcoin estiver caindo, em relação a um preço mais alto que ele já teve, imagina, o recorde do Bitcoin foi 120 mil, vamos supor. Se ele estiver agora em 90, não é isso? E mais pessoas vão ficar desesperadas. Por quê? Porque quantas pessoas podem ter comprado a 120 mil? Um monte pode ter comprado. E elas não estão sabendo o que elas compraram. Elas estão comprando baseando-se exclusivamente na hipótese de que ele vai subir infinitamente. Ela não tem um racional. Não tem uma produção que aumentou do Bitcoin. Tem aquela oferta escassa. Lembra? Ele ser escasso é muito importante. Por quê? Quanto mais pessoas descobrem o Bitcoin, mais pessoas que ficaram fora da festa, de um ativo que subiu 1.000.000%, mais gente quer entrar na festa. Quanto mais gente descobre, mais gente fala, vou comprar esse negócio porque tá subindo pra caralho. E somente porque tá subindo. Não, Raul, eu comprei porque eu acredito na tecnologia, etc. Isso equivale a 1% de quem tem Bitcoin. O resto todo comprou porque subiu. É só isso. O Bitcoin tá subindo, vou comprar porque tá subindo. Ah, mas eu acredito... Não importa. Ah, eu sou libertário, acredito que ele vai mudar o mundo. Não importa no que você acredita. A realidade é, compram porque sobe. Tanto é que quanto mais sobe, mais sobe. E quanto mais cai, mais cai. É esse o ponto. Então, quando isso aqui acontece, quando o Bitcoin cai de uma vez, aqui, ó, esse indicador que estava estável, por exemplo, estável aqui, ele estava estável, ele se move. Aqui não mais ele vem para cá. Ele vem uma seta gigantesca
pro medo. Para você ter uma ideia, criaram um gráfico, vou botar aqui, ó, é o Fear and Greed Index, né? Se você quiser olhar agora aqui, ele tá mais ou menos aqui em 23, né? Em 23 aqui. O que significa isso? A partir de hoje, você entendeu uma mágica. Se você não entrou no Bitcoin ainda, ou se você quiser aportar no Bitcoin, comprar Bitcoin, você nunca vai comprar quando o mercado estiver aqui. Então, quando o mercado estiver otimista. Se o Bitcoin está subindo 6 meses seguidos, está em alta. Se o Bitcoin está subindo 2 meses seguidos, porra, tá em alta. Significa que você vai pagar um preço mais caro por ele. Se o Bitcoin estiver caindo, como é o cenário que a gente tá hoje, tá? Eu fiz um vídeo aqui atrás, 3 meses atrás, por exemplo, falando que o Bitcoin ia sangrar. E o que aconteceu? Obviamente, ele caiu, ele perdeu aqui, ó, $20 mil em valor de mercado. Se você ver o meu vídeo de 3 meses atrás, vou deixar até o link aí em algum lugar da tela pra vocês, 3 meses atrás eu falei, o Bitcoin tava em 120 mil, eu falei, ó, vai vir um banho de sangue. Pode esperar. Por quê? Porque ele tinha atingido a ganância. O pessoal atinge a ganância, todo mundo achando que o Bitcoin vai subir, todo mundo querendo comprar Bitcoin loucamente, ele atinge esse patamar. E agora, quando todo mundo começa a falar, corre do Bitcoin, quando todo mundo estiver dizendo, corre, que fudeu, esse é o melhor momento para você comprar. É basicamente isso. Então, como é que você sabe se tá na hora de comprar Bitcoin, então? Ó, é simples, não é? Queda gigante. Estão falando para você, Bitcoin é esquema de pirâmide, Bitcoin sei lá o quê. Compre. Pode ficar tranquilo. Esse é o momento que tá numa zona boa. Por quê? Você não tem garantia nenhuma que o Bitcoin vai voltar a valer 30 mil. Ah não, Raul, eu queria que ele voltasse a valer 30 mil pra eu poder comprar ele a 30 mil. Se ele voltasse a valer 30 mil, você não ia querer comprar. Porque você ia estar com medo. É igual todo mundo. Então quando ele cai demais, teve uma época que caiu 63%. Fiz um vídeo aqui também. Bitcoin cai 63%. Naquela data eu falei, cara, esse é o melhor momento pra comprar. Ninguém acreditava. Pode olhar os comentários todo do vídeo e todo mundo falando, pô, Raul é doido. Esse troço é esquema de pirâmide. Raul comprou Bitcoin, agora tem que arrumar otário pra comprar pra ele ganhar mais dinheiro. Então esse é o ponto de compra. No momento que ninguém quiser comprar, é o ponto que você tem que comprar. E lembrando o seguinte, Raul, não quero participar de nada disso, isso aqui tudo de entender queda, sei lá o quê, isso aqui é feito para medroso na prática. É o seguinte, você for comprando Bitcoin todos os meses ao longo de diferentes anos, você vai se dar bem, vai ganhar. Muito provavelmente. Você vai ficar com perda em alguns meses, vai dar errado em alguns meses, mas muito provavelmente você vai ganhar. Por quê? Volta a lógica. Isso aqui agora você vai entender de uma vez por todas o porquê que no geral você vai ganhar. O que acontece? A gente só tem 21 milhões de Bitcoins. Por que o Bitcoin é inevitável, tá? Só para vocês entenderem. Temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Uma minoria de pessoas conhece esses Bitcoins hoje. Quantas pessoas vão querer, quantos ricos do mundo, etc. Imagina que é uma minoria. Vão querer ter pelo menos um Bitcoin. Ou vão querer ter pelo menos um pedacinho de Bitcoin. Se a gente ainda tá, por exemplo, vamos supor que 30% do mundo, ou 10% do mundo, imagina a hipótese, porque eu não sei que dia você está vendo o vídeo. Vamos supor que 10% do mundo hoje saiba que Bitcoin existe. A gente achou esse número de louco que está disposto a comprar ele. Será que nos outros 90% de pessoas, ou nos outros 50%, não tem mais ou menos o mesmo número de louco que teve aqui? Pelo menos esse para dobrar? Isso dobraria o preço. Se tiver 9 vezes o número de louco que tinha nos primeiros 10%, ou no primeiro 1%, ou no primeiro 2%, vai para quantas vezes? Ah não, mas eu não acredito que tem utilidade. Não precisa se acreditar. Ah, mas eu não acredito que sirva pra nada. Irrelevante. Ah, mas eu não acredito que vai funcionar. Ah, eu não acredito que vai substituir o comércio. Irrelevante. Você tem 21 milhões, é escasso, já compraram. A BlackRock vai tomar prejuízo agora? Vai aceitar que o Bitcoin não tem mais valor? O Itaú vai aceitar que o Bitcoin não tem mais valor? O governo dos Estados Unidos vai aceitar que o Bitcoin não tem mais valor? O governo de El Salvador vai aceitar que o Bitcoin não tem mais valor? Não. Então é inevitável. A única coisa que tem como acontecer com o Bitcoin a partir da descoberta, a única coisa que tem como, mesmo que você acredite que ele é completamente especulativo, a única coisa que tem como acontecer é mais pessoas descobrirem. Se mais pessoas vão descobrir, mais pessoas estão interessadas em comprar, ao longo dos próximos anos vai ficar mais caro. E detalhe é, a cada halving, que é essa diminuição da comissão, né? A cada halving fica mais difícil obter Bitcoin. Então tem menos gente vendendo e mais gente comprando, ou querendo comprar. É simples o raciocínio. Não precisa ser gênio para compreender que uma coisa escassa, que mais gente quer comprar e que ela some da economia, por que some? Se eu morro e deixo minhas chaves esquecidas, nunca mais tem como acessar meu Bitcoin. Por exemplo, se eu morrer hoje, perde-se uma quantidade relevante de Bitcoins do mundo. Por quê? Porque eu não deixei a chave em lugar nenhum, não deixei para ninguém. Se eu morrer, vai sumir. E isso acontece ao longo da história toda hora. Então não tem nem 21 milhões de Bitcoins disponíveis. E vai ter cada vez menos, porque mais gente vai morrer com as chaves, vai perder, etc. Como tem a autocustódia, que é o jeito de você guardar seus Bitcoins, não vale a pena. Raul, mas eu achei muito legal isso, como valorização, etc. Cara, as empresas que vendem Bitcoin, né? As empresas de Bitcoin, as exchanges ali, eu escrevi só X aqui. As exchanges não são confiáveis. Essas empresas que vendem essa merda quebra toda hora. Isso aqui dá problema. Sei lá o que. Eu queria comprar Bitcoin e eu não quero guardar meus Bitcoins. Eu quero comprar
né, meus Bitcoin ali, e eu quero deixar esses Bitcoin em algum lugar guardado. Eu só quero ganhar valorização. Entendi isso aí que você falou, concordo com a valorização, mas eu não sou libertário, não sou liberal, não quero mudar o país, não quero nada. Só quero ganhar o dinheiro ali. O que eu faço? Você pode comprar por ETF. ETF vende no seu banco, vende em todo lugar. Um ETF de Bitcoin, no Brasil a gente tem vários, né? Vou colocar aqui o nome de alguns. BIT11. Pode comprar o Hash 11, foi um dos primeiros, mas tem mais do que Bitcoin aqui dentro, tem algumas outras coisinhas. Pode comprar o BITH também. Isso aqui como é que você faz? Lá na parte que você compra ações da sua corretora, você vai digitar esse código e vai comprar. Então beleza, isso aqui resolveu. Isso aqui não é Bitcoin de verdade. Se mudar a lei, qualquer coisa, seus Bitcoin vai passar cola, mas quer ganhar somente com a valorização, pode comprar isso. Not your keys, not your coins, ou seja, se não são suas chaves, se os Bitcoins não estão sob o seu poder de custódia, está sob do banco ou do ETF, etc., não são suas moedas. O governo pode confiscar, pode fazer qualquer coisa se o Bitcoin for proibido eventualmente. Não estou dizendo que vai ser, gente, mas tem como comprar o Bitcoin mesmo em alguns lugares? Tem, você pode comprar na Binance e aí você pode deixar lá no saldo, não recomendo, não acho confiável, mesmo sendo a maior ou na Coinbase, por exemplo. Pode pesquisar isso aqui, que são empresas que vendem Bitcoin no Brasil, tá? Elas são americanas, mas vendem Bitcoin no Brasil. Você pode comprar e pode guardar lá e deixar lá na exchange. Não recomendo. Por quê? Essas empresas não têm registro no Brasil, etc. Já faliu corretoras gigantes e gerou muito prejuízo para investidores. O legal é comprar e guardar. Você mesmo. Mas beleza, pode comprar aqui e pode transferir para uma Hot Wallet, que é uma carteira. Baixa aí uma Samurai, baixa aí uma Excelsior. Vários aplicativos que tem para você fazer isso. Você vai transferir, você vai guardar no seu celular. Perigoso. Se tiver problema ali, sumir as chaves, etc. Você perde tudo. Se você deixa lá no saldo, se a corretora falir ou acontecer alguma coisa, ela for proibida, etc., você perde tudo também. Aqui no Brasil, a UVP, com o BTG Pactual, a gente guarda para você lá as suas moedas. Então é o seguinte, você pode comprar na Binance e transferir pra gente. Ou pode comprar lá com a gente mesmo. Se você é aluno da UVP, pode comprar lá com a gente que a gente guarda pra você. Eu fiz isso porque boa parte dos meus alunos, tem mais de 40 anos, o cara não quer ter o desgaste, o cara quer ganhar o dinheiro com a valorização, mas ele quer alguém que guarde. Isso aqui é a segurança do BTG, se der merda, né? Processo banco. Então, tem uma empresa registrada no Brasil, 2 trilhões, né? Sob custódia, etc. Uma série de questões, você tem as vantagens aqui. Então, pode guardar lá. E se quiser guardar por conta própria, com segurança, para você ter o acesso ao que é de melhor, o que eu recomendo para você? Escaneia esse QR Code aqui. Vai aparecer aqui o QR Code. Olha aí, tá aqui. Escaneia esse QR Code aqui que você pode se matricular na UVP. E daí você vai se tornar meu aluno. E você vai aprender muito mais do que isso aqui. Porque aqui, apesar de uma aula dinâmica, etc., lá na UVP, cara, tem o passo a passo de o que é o Bitcoin, de onde veio, Satoshi Nakamoto, a história do cara, como que você vai comprar seus Bitcoins, como que você vai guardar. Quem assistiu as aulas lá no começo, por exemplo, quem fez parte da UVP no começo, comprou Bitcoin a $10 mil, até menos. Comprou até, a primeira turma mesmo, acho que era $7 mil, $8 mil, que a gente fazia até dentro do Facebook ainda. Então a gente comprou, muita gente se beneficiou disso aí, né? E lá na UVP ensina tudo isso para você, autocustódia, comprar sem deixar registro, comprar sem deixar seu CPF, tudo isso lá dentro da UVP. A gente está até, inclusive, regravando esse módulo inteiro esse mês. Então vai subir aí, um módulo só de Bitcoin vai ser reformulado, de ouro também, esse módulo é reserva de valor de modo geral. A gente vai ensinar tudo isso aí. Então, é basicamente isso. Se você quiser ir lá aprender comigo, lembrando que a UVP tem esse compromisso aqui, ó, de 100% do seu dinheiro de volta se você não aprender a investir. Então, 100% do seu dinheiro a gente devolve se você não aprender a investir. E detalhe, quem diz que aprendeu ou não sou eu que digo que você aprendeu. É você mesmo que vai lá e fala, olha, eu aprendi a investir. Pode verificar no Jus Brasil, pode verificar em qualquer lugar, a gente não tem nenhum problema com relação a isso aqui. Mais de 6 anos oferecendo essa garantia, não tem nem como eu mentir, porque tem aqui todos os vídeos aqui no canal. Se alguém não tivesse conseguido, eu seria processado, e aí eu tenho que devolver 3 vezes o dinheiro que a pessoa pagou, obviamente, né? No Brasil tem lei contra isso. E não é aquela garantia de 7 dias, não. 7 dias todo mundo faz na internet. Tô falando o seguinte, se você entra na escola, conclui o treinamento, assiste todas as aulas comigo. Não funcionou, você emitiu o seu certificado, cara, tá na sua mão. Você pede o dinheiro de volta. Como é que você consegue oferecer isso aqui? A nossa plataforma é muito boa. Se o cara falar pra mim que não aprendeu a investir, a única coisa que eu peço pra ele, então, é pra ele sair da plataforma. Porque aí é simples, né? E foi assim que eu consegui criar um método perfeito contra mentirosos, né? Porque ou o cara vai parar de usar, aí beleza, você não gostou, você não vira meu cliente mais, não é isso? Justo, pros dois lados. Ou ele continua lá, tá? É assim que funciona. Obrigado pra vocês e beijo. Tem mais uma dúvida. Você falou sobre quando comprar Bitcoin e tudo mais. Eu tenho algum momento que eu posso vender meus Bitcoins? A hora que você quiser, pô. Vende seus Bitcoins. Você juntou dinheiro tanto que você quiser, você pode vender. Mas assim, é porque é isso, o Bitcoin é uma moeda. Não tem fundamento, não tem sei lá o quê. Moeda. Dinheiro. Você quer gastar com outra coisa, você vende. Acabou.